A partir de agora, na Rádio Justiça, Direito Direto. Ações judiciais que estão no dia a dia das pessoas. Trânsito, consumidor, conflitos, um enfoque simples. Direito Direto. Apresentação, Walter Lima. Olá, os nossos cumprimentos. Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do Direito Direto. Pois bem, hoje nós estamos tendo aqui a chance e mais uma oportunidade de entrevistar o Dr. Joaquim Neto. O Dr. Joaquim Neto, ele preside a Associação Nacional de Defensores Públicos. Você sabe qual é a atividade, a função de um defensor público? Você sabe por que existe o defensor público? Pois bem, tudo isso e a importância desta instituição chamada Defensoria Pública, tudo isso agora nós vamos levar para você através da entrevista que iremos fazer neste momento e aproveitar também para conhecer os detalhes do lançamento de uma campanha e que não deixa de ser também um mutirão para poder atender as pessoas que de alguma forma procuram os seus direitos no campo da saúde, tanto na saúde pública como também na saúde privada, principalmente aquelas pessoas que deixaram os planos de saúde e se veem em alguma dificuldade. Então, a partir de agora, nós estamos tendo esta oportunidade e vamos então conversar com o nosso convidado. Pois bem, nós vamos então sobre o assunto, conversar com o presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos, ANADEP, doutor Joaquim Neto. Presidente, boa tarde e os cumprimentos da Rádio Justiça pela atenção. Boa tarde, Walter Lima. Sempre um prazer imenso participar do seu programa. Um abraço afetuoso aos nossos ouvintes da Rádio Justiça. Estamos à disposição, meu amigo. E é sempre importante a gente falar da Defensoria Pública, ou seja, uma instituição que está sempre presente do lado da população, principalmente aquela população que não tem o devido recurso, ou então uma clareza para poder ter a sua defesa promovida por um profissional, né, doutor Joaquim? É verdade, a Defensoria Pública é uma instituição criada para a grande parcela da população brasileira, porque é uma instituição que foi prevista na Constituição de 88 para prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que não têm condição de arcar com a advocacia privada, meu amigo. Portanto, nós estamos aí à disposição de algo em torno de 170 milhões de brasileiros como nossos assistidos ou potenciais assistidos. Entendo. Eu gostaria de avançar nesse primeiro momento, doutor Joaquim, inclusive sobre esta mobilização nacional, que foi o lançamento da campanha nacional dos defensores públicos, onde o tema tem sido constantemente a saúde. Começar por este ponto, a saúde. Como é que tem sido essa relação da Defensoria Pública em termos de busca por parte da população nessa questão da nossa saúde, doutor Joaquim? Perfeito. Meu amigo, eu preciso que se diga antes de qualquer coisa que a ANADEP, nesse ano de 2016, ela está promovendo duas campanhas nacionais. Uma que já foi lançada em fevereiro, que é uma campanha de valorização da Defensoria Pública, que visa apresentar os grandes feitos da instituição, que já deu certo no nosso formato nacional à população brasileira, numa espécie de prestação de contas, e uma segunda campanha que essa sim é lançada anualmente, sempre no mês de maio, que é o mês onde se comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública, e nós escolhemos no Congresso Nacional que nós tivemos no ano passado, no mês de novembro, em Curitiba, o título para esse ano, que será Acesso à Saúde. O acesso à saúde é um acesso constitucional que deve ser garantido a todo cidadão brasileiro. E a Defensoria Pública tem exercido, aonde está presente, um papel fundamental no auxílio a esse acesso à saúde. As nossas portas aí, diariamente, nos nossos núcleos específicos de saúde, preciso que se diga que na grande maioria das defensorias públicas nós já temos núcleos especializados voltados para o atendimento à saúde, e naquelas defensorias onde nós não temos os núcleos especializados, os colegas possuem a capacidade técnica e a competência para o atendimento de todas as questões relativas à saúde. E lá eles trabalham de uma forma, digamos assim, genérica, como um clínico geral.
E a Defensoria tem auxiliado. Uma grande parcela do nosso atendimento hoje, Walter, é na área de saúde. Nós somos demandados por leitos de UTI, por medicamentos, por tratamentos. Nós somos demandados por recusas de plano de saúde no fornecimento da prestação de serviço, no transporte até aéreo para um tratamento fora do domicílio. São muitas as questões de saúde que são trazidas à Defensoria Pública diariamente. Quer dizer, aproveitando essa reflexão que o senhor nos traz com muita propriedade e dando enfoque principalmente na questão da saúde e com a saúde pública, aproveitando também esse gancho, é importante também dizer que a demanda que a nossa Defensoria Pública é buscada ou é exigida, alcança também aquelas pessoas que um dia estiveram nos planos de saúde e por conta dessa dificuldade econômica que o país está aí a experimentar, muita gente tem buscado também aí os serviços dos defensores públicos nessa questão, né, doutor Joaquim? Perfeita a sua colocação. Nós vivemos um momento político e econômico conturbado, um momento que podemos chamar de anormal. E quanto mais essa crise tem se agravado, mais tem aumentado a demanda na Defensoria Pública. Mais nós somos buscados por questões relativas à saúde, por questões relativas ao direito do consumidor. São contratos que às vezes você quer cortar da sua despesa e tem dificuldade para finalizar esse contrato, as empresas se recusam. São as questões que envolvem, enfim, toda uma readaptação daquelas famílias que perderam seus empregos. Então, quanto mais a crise tem se agravado, mais a Defensoria Pública tem sido demandada. Portanto, nós carecemos muito mais de uma atenção especial nesse momento dos nossos governantes, dos executivos estaduais, do executivo federal, para um reforço na atuação da Defensoria Pública, porque nós estamos sendo demandados, e não sei te precisar ainda em termos percentuais, mas eu acredito que isso deva ter acrescido em 30%, 40% nas nossas demandas. Eu tenho aqui um dado onde demonstra que no ano passado a Defensoria Pública realizou mais de 590 mil atendimentos somente na área da saúde. É quando eu pergunto ao senhor, e isso porque, infelizmente, a nossa Defensoria Pública não está em todo o território nacional. Se esforça para que, de fato, isso aconteça, já que não depende da Defensoria Pública, depende de outras ações do campo do Legislativo, como também do campo do Executivo. Imagina o senhor se a Defensoria Pública estivesse atendendo em todo o território nacional este número que nos traz essa estatística, 590 mil, somente na área de saúde, com toda certeza iria ter um número bem maior, né, doutor Joaquim? Sem dúvida. Nós, atualmente, só nos encontramos em 39% das comarcas brasileiras. Ainda restam 61% das comarcas brasileiras a serem alcançadas pela Defensoria Pública. Quando nós temos um número de 500 mil atendimentos na área de saúde, Walter, nós podemos imaginar a quantidade de atendimentos que nós temos nas outras áreas. Então, são milhões de atendimentos que nós fazemos anualmente. Né? Defensorias como, por exemplo, São Paulo, como Minas Gerais, que possuem um grande número de defensores, ultrapassam a cifra de 1 milhão, 2 milhões de atos jurídicos ano. Então, o nosso trabalho realmente é um trabalho sério, é um trabalho dedicado, é um trabalho voltado à transformação social, à atenção a essas famílias que não possuem condição de arcar com a advocacia privada. E nós precisamos realmente dessa ajuda. E é importante que se diga também, Walter, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que a Defensoria Pública, quando é procurada com relação a uma ação de saúde ou qualquer outro tema, nós sempre procuramos, no primeiro momento, a resolução extrajudicial do conflito. Ou seja, nem toda demanda que nos chega, nós a transformamos em um processo, porque não é o nosso papel abarrotar as vias judiciais, que já se encontram, enfim, quase que intrafegáveis pela quantidade de processos que nós temos hoje no nosso país. Então, especificamente no tema de saúde, algumas defensorias públicas possuem comitês ou câmaras de resolução de conflito. Ou seja, aquelas câmaras são compostas por membros da Defensoria, do Judiciário, do Ministério Público, por procuradores dos municípios, dos estados, por secretários de saúde, por representantes do Executivo. E ali, quando chega aquela questão,
vamos exemplificar, falta de um leito de UTI, por exemplo. Você lança aquela questão dentro do comitê e ali se tenta resolver, se acionar as centrais de leitos, enfim, se acionar os contatos, toda aquela rede formada no intuito de resolver o problema sem gerar um processo novo. E o alcance disso, o resultado dessas câmaras é algo fantástico. Nós temos realmente resolvido de forma muito mais rápida e efetiva as demandas que nos têm chegado através da busca da resolução extrajudicial do conflito, numa sintonia absoluta com a mudança do processo, com o novo Código de Processo Civil, enfim, que impõe que seja feita sempre a busca da mediação, de uma conciliação. E o interessante, eu gosto muito quando eu converso com o senhor, eu gosto muito de deixar muito claro aí para o ouvinte que a Defensoria Pública, ela, quando tem que ingressar realmente na Justiça, começa ali na primeira instância, mas se precisar, chega até o Supremo a mesma ação, né, doutor Joaquim? Com certeza, nós atuamos em todas as instâncias, e atuamos no primeiro grau, atuamos no segundo grau e atuamos junto aos tribunais superiores. E sempre nós temos lembrado que grandes temas nós temos trazido, inclusive ao Supremo Tribunal Federal. Temas de relevância, enfim, relativos à área criminal, relativos à área da família e outras questões. Agora, doutor Joaquim, o que realmente falta quando o senhor nos traz aí de que no território nacional somente 39% dos municípios têm a presença da Defensoria Pública e 61%, portanto, sem a presença dessa instituição, quando, claro, nós temos aí municípios que têm ali o Fórum, que representa o Judiciário, o Ministério Público, né, onde temos os promotores de justiça, mas não tem a Defensoria Pública. Não fica faltando realmente para ser completo ou completar a cidadania? Quer dizer, sem a Defensoria Pública, não dá essa impressão, doutor Joaquim? Sem dúvida, Walter. A Constituição brasileira, a Constituição de 1988, foi precisa ao criar uma instituição com o mistério, com a responsabilidade que possui a Defensoria Pública. E quando o nosso legislador constituinte originário, aquele que fez a Constituição lá em 88, colocou no texto constitucional a Defensoria, ele pensou nisso, que em cada comarca se tivesse a presença de um defensor público, de um promotor e de um juiz. E não é isso que ocorre. Para corrigir essa omissão, essa falta de compreensão que a Defensoria vem tendo ao longo desses 27 anos, desses 28 anos pós-Constituição de 88. Walter? Estou acompanhando o senhor. Está acompanhando, né? Estou. E para que se corrija essa omissão dos nossos governantes, em 2014 nós promulgamos a Emenda Constitucional 80, que na verdade ela impõe uma obrigação ao Estado brasileiro de que em 8 anos se tenha em todas as unidades jurisdicionais a presença de um defensor. Veja-se, meu amigo, que já se passaram 2 anos, já não são 8, agora são 6. Nós precisamos que, na verdade, os nossos governantes compreendam a Defensoria Pública como uma instituição autônoma, como uma instituição que tem um papel fundamental. A própria Constituição diz que a Defensoria Pública ela é expressão do regime democrático de direito e, além de expressão, ela é instrumento do regime democrático de direito. Ela faz democracia quando ela ajuda no exercício desse direito fundamental, que é o acesso à justiça de forma mais ampla. Entendeu? Ela transforma a realidade social. E é preciso que se compreenda a Defensoria Pública com esse papel, com o papel de um agente de transformação social, que se compreenda a Defensoria Pública como um investimento e não como despesa. E diga-se de passagem que a Defensoria Pública tem crescido, mas tem crescido de forma responsável, pé no chão, prestando sempre um bom atendimento, recebendo sempre a população. Eu já fui, em alguns momentos, perguntado pelos assistidos, nós que atuamos lá na ponta, olho no olho da população, eu já fui perguntado da seguinte forma, Walter: mas doutor, este atendimento não é pago mesmo? Por quê? Porque a população se surpreende com a estrutura que é feita para ele, com o atendimento, com a atenção e com a perfeição técnica que a gente se propõe a dar a quem sequer conhecia os seus direitos.
Esse ponto é super interessante. Por isso que eu fiz a colocação para o senhor de que a Defensoria Pública tem nos seus profissionais o empenho, né, que começa ali no primeiro grau da Justiça e chega até a Suprema Corte. Isso sem nenhum custo, portanto, aí para a pessoa que busca aí esse serviço e, principalmente, tem neste profissional as melhores qualificações no campo do direito, já que para ingressar na instituição como defensor público, cá para nós, o concurso ele se assemelha a quem pretende alcançar o judiciário como magistrado e também o Ministério Público como procurador, promotor de justiça, né, doutor Joaquim? Perfeita a sua colocação, viu, Walter? Nós, para ingressarmos na carreira, nós prestamos um concurso de provas e títulos semelhante aos das demais carreiras do sistema de justiça, da magistratura, do Ministério Público. Somos membros preparados tecnicamente e, acima de tudo, vocacionados. Porque o cidadão que tem hoje optado, e na verdade ele tem decidido ser defensor público, ele possui preparo para escolher qualquer das carreiras que ele, enfim, queira, dentre as que compõem o sistema de justiça. Os concursos estão aí, sempre estão e sempre estarão, se Deus quiser. E nós temos, na verdade, esse filtro inicial da vocação. O cidadão é preparado para passar em qualquer concurso, mas ele quer servir a população carente desse país, olho no olho, atendendo pessoalmente, dando-lhe a atenção única, às vezes a única atenção que essa pessoa já teve do Estado enquanto figura, enquanto prestação do Estado social a ele. Agora, doutor Joaquim, conta para nós por que ainda a Defensoria Pública não alcançou a sua autonomia plena, né? A exemplo do Poder Judiciário, através, portanto, dos tribunais, a exemplo também do Ministério Público, que tem realmente a sua autonomia própria, né? E claro, fica também nos parecendo que para poder realmente alcançar todo o território nacional, se faz ainda necessário que essa autonomia plena seja alcançada. Por que ainda não aconteceu, já que a Constituição preconiza, doutor Joaquim? É verdade, é verdade. Desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, a famosa reforma do Judiciário, que ela deu às defensorias públicas estaduais a autonomia administrativa e funcional e a permissão de que apresentasse a sua proposta orçamentária adequada à sua manutenção e também ao seu crescimento e ao seu avanço. Posteriormente, essa autonomia ela foi acrescida à Defensoria Pública do Distrito Federal e à Defensoria Pública da União. Portanto, hoje nós já temos um arcabouço jurídico bastante para o exercício pleno da nossa autonomia. O que, na verdade, nos falta ainda, uma vez que a Defensoria ela deve interagir com os demais poderes, com o Legislativo, com o Executivo e com o Judiciário na sua atividade fim, digamos assim, resta ainda uma compreensão real do papel e da importância dessa instituição, para que, por exemplo, os nossos governantes, os governos dos estados, não se intrometam no encaminhamento das propostas orçamentárias das defensorias, porque esse papel só cabe ao Legislativo, essa glosa, esse corte, esse ajuste, cabe ao Legislativo, entendeu? Semelhantemente ao que é feito com o Judiciário e com o Ministério Público. Estou só te citando um exemplo. Então, ainda nos falta essa compreensão real. Entendo. São quantos os defensores públicos em todas as suas instâncias hoje atuando no país, doutor Joaquim? Nós somos aproximadamente 6 mil defensores em todo o país. Aproximadamente 6 mil defensores em todo o país. Nós precisaríamos aí, Walter, no mínimo, triplicar esse quantitativo. Nós temos hoje por volta de 17, 18 mil juízes, nós temos 1/3 só do número de defensores públicos. Nós temos algo em torno de 14 mil promotores, nós só temos 6 mil defensores públicos. Então é preciso que se reconheça a importância dessa instituição, a importância dessa instituição não só para a existência dela própria, mas para o cumprimento do seu papel constitucional, que é dar dignidade à grande parcela dessa população brasileira, para dar um acesso à justiça de forma integral e gratuita, como preconiza o texto constitucional.
E eu fico aqui a imaginar, né, esse número extremamente reduzido. E claro que a carga de trabalho termina por ser superada por esse contingente que, com toda certeza, se esforça para poder atender a demanda. E, claro, ainda tem que contar com os profissionais que têm as suas férias, profissionais que se aposentam. É onde eu pergunto ao senhor o ritmo de concurso para poder, no mínimo, cobrir aqueles profissionais que vão para a aposentadoria. Quer dizer, esses concursos, esses certames, eles acontecem de forma permanente, doutor Joaquim? Olha, acontecem, mas estão mas muito aquém da necessidade de reposição e do quantitativo necessário de defensores públicos nesse país. O número de nomeações é um número simplório, se eu pudesse te dizer assim. A gente brinca dizendo que na Defensoria Pública não há onde se esconder. Você vai trabalhar muito. O defensor público trabalha muito. Nas grande maioria das defensorias, nós não temos um quadro próprio de servidores, são servidores cedidos, portanto, contamos com um quadro reduzido. Grande maioria dos defensores públicos, nós não contamos com assessores, nós metemos realmente a mão na massa, fazendo as nossas peças, as nossas iniciais, nossas contestações, recursos e etc. Contamos em algumas situações com um quadro de estagiários. Então, exige realmente um esforço hercúleo, um esforço gigantesco no exercício da nossa função no dia a dia. Mas algo que é compensado pelo prazer, né, que nos dá de ver resolvido uma questão trazida por alguém que jamais haveria de alcançar a efetividade desse direito, ou de ver retirada a violação que sobre esse direito exista. Então, Walter, realmente é necessário que hajam mais concursos, e tudo isso passa pela questão do respeito à autonomia, passa pela questão orçamentária. Os orçamentos das defensorias públicas não são orçamentos dignos. Existem estados em que os orçamentos das defensorias públicas não se comparam ao orçamento gastado, por exemplo, com festividades, com carnaval, com São João, ou com coisas do tipo, ou com outras rubricas que são, eu me sinto até, de algum modo, inibido de dizê-las. Então é preciso que se realmente reconheça o valor da Defensoria Pública. Quer dizer, com um número extremamente reduzido em relação, portanto, aí ao sistema de justiça, como o senhor muito bem aqui nos citou, e mesmo assim temos aí os defensores de plantão 24 horas, não importa se seja sábado, domingo, feriado. Como é que é possível, doutor? Ou seja, como muito bem o senhor disse, né? Não tem assessores. Cada defensor tem que preparar aí a sua peça, tem que preparar o seu relatório, tem que tocar, portanto, aí toda a demanda, a não ser com a presença de um ou mais estagiário para poder atender o conjunto. Como é que é possível, realmente? Tem que ter realmente vocação para exercer essa função, né, doutor Joaquim? É verdade, meu amigo. Tem que ter vocação, tem que se ter realmente um idealismo, uma vontade de se somar, de ver questões que estão enfrentadas e resolvidas, encaradas de frente. E eu vou te citar um exemplo. Você trouxe a questão dos plantões. Na grande maioria das defensorias públicas brasileiras, nós já possuímos plantão todos os dias, 24 horas da Defensoria Pública em atendimento, sábados e domingos e feriados. E nós temos feito isso, sim, dobrando a nossa carga de trabalho, na grande maioria das vezes sem a compensação ou a remuneração devida. E eu quero te trazer mais um exemplo, o exemplo das audiências de custódia, um tema muito em voga, um tema que a Defensoria Pública há muito tempo vem defendendo, por entender que já faz parte do nosso ordenamento jurídico desde o ingresso desses tratados internacionais através dos decretos na década de 90, portanto já são uma obrigação, já deviam existir, já deviam estar implantadas e implementadas. E nós, como menor das instituições do sistema de justiça, não fugimos à luta, porque sabemos que é mais um acréscimo de trabalho que teremos, mas estamos a defender porque entendemos que há direitos maiores aí a serem resguardados, como o direito à liberdade, como o direito à integridade física, como o devido processo legal, como o contraditório, enfim. E por isso nós sempre nos apresentamos, né, na linha de frente dessas trincheiras. A exemplo, e eu posso te citar um exemplo bem claro,
Recentemente, nós ingressamos no Supremo Tribunal Federal com uma reclamação constitucional pelo descumprimento do prazo dado pelo Supremo Tribunal em uma apreciação de cautelar da DPF 347, que reconheceu o estado incondicional de coisas relativo ao sistema carcerário brasileiro. Naquela decisão do ano passado, o Supremo determinou que em 90 dias as audiências de custódia estivessem implantadas em todo o país. Nós coletamos dados, informações de que a coisa não está acontecendo e nós não ficamos quietos. Demos a nossa cara a tapa e entramos com a reclamação, cobrando providência do Supremo, informações precisas das autoridades responsáveis, um planejamento para que as audiências de custódia possam vir a se tornar uma realidade nesse país. Então, a Defensoria Pública ela se destaca, ela tem esse diferencial exatamente por isso, porque apesar da pouca estrutura, apesar de não possuir a atividade fim, meio ali do seu lado, ela não foge da sua atividade fim, com afinco e com dedicação. Daqui a pouco eu quero voltar com o senhor nessa questão da audiência de custódia, mas eu quero retornar aqui no campo justamente da atenção à saúde. Eu conheço de perto este trabalho, daí a minha sempre admiração por esses profissionais fantásticos, porque o defensor público, ele atende sim aquela família angustiada de madrugada ali na porta de um hospital, onde estava a faltar o medicamento, onde essa família recebeu a recomendação médica: procure uma unidade de terapia intensiva, porque aqui não tem, isso o profissional médico falando, portanto, para a família. Caso contrário, o paciente não tem chance de poder recuperar e a família, não importa a hora, ela vai encontrar o defensor público no local do seu trabalho, não é em casa não, no local do seu trabalho, ali com a porta aberta, praticamente ali só ele e Deus, e quando chega, portanto, a demanda, está ele ali pronto para tomar as providências de forma imediata, né, doutor Joaquim? É verdade, às vezes sem a segurança devida, exatamente, sem a estrutura material necessária, mas nós estamos sempre de prontidão para atender sobretudo esses casos de saúde, esses casos mais emergenciais, e são centenas e até milhares de exemplos que nós teríamos para dar aqui para os nossos ouvintes de atuações da Defensoria Pública, onde nós conseguimos cirurgias, leitos de UTIs, até transporte aéreo. Eu já tive, graças a Deus, o privilégio de conseguir lá na ponta, como órgão de execução, atuando lá na minha titularidade, no Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente. Certa feita, consegui o transporte de uma criança via UTI aérea. Infelizmente, a criança faleceu, mas é muito gratificante o nosso trabalho e é isso que nos motiva. Agora, na audiência de custódia, doutor Joaquim, que com toda certeza, quem conhece realmente este mecanismo, com toda certeza, acha até que está num país de primeiro mundo, né? Quando a questão tem que ser assim, né? Apenas nos cinemas que a gente acompanhava, principalmente se o cinema tinha, portanto, aí as cenas geradas nos Estados Unidos, onde ali a pessoa que é acusada, ela é apresentada de forma quase que instantânea à autoridade do judiciário, no caso é ao juiz, que dali mesmo já dá, portanto, aí o destino daquela pessoa, ou se ela permanece custodiada, ou se vai ser solta, ou se paga, portanto, aí uma fiança. A exemplo do que está a acontecer aqui no nosso país, em que pese que se dependesse de certos segmentos, essa iniciativa não estaria aí a acontecer, por conta justamente das dificuldades, desconhecimento cultural e outros pontos mais. Mas para a população leiga, a audiência de custódia é fundamental, é excelente, não é, doutor Joaquim? É verdade. Olha, Walter, nós precisamos estabelecer aí algumas premissas. Nós temos hoje no nosso país 620 mil presos, a um custo altíssimo. Nós temos estudos técnicos que apontam que não é a prisão que diminui os índices de criminalidade. E nós, desse universo de 620 mil presos, temos 40% deles de presos provisórios. Nós temos algo em torno de 300 mil, entre 250 e 300 mil presos provisórios no país. São presos aos quais poderiam ser aplicadas alternativas outras que não a prisão. Eles não ficariam simplesmente em liberdade. Eles ficariam com a obrigação legal
de comparecer à comarca mês a mês, enfim, com restrição de comparecer a determinados locais. E na grande maioria das vezes, isso é perfeitamente cabível. E eu estou te falando dentro do plano legal e do plano processual. Então, o fato de você dar a oportunidade de que se averigue essa possibilidade nas próximas 24 horas posterior à prisão, isso é um avanço grandiosíssimo, é um respeito muito grande ao direito de liberdade. E tem mais, já nos locais onde foram implantada a audiência de custódia, nós temos percebido índices altíssimos de agressão, de violação à integridade física a esses presos. E a audiência de custódia também tem esse objetivo, de resguardar a integridade física do preso, que é uma obrigação do Estado fazê-lo. Então você dá a oportunidade de que o magistrado, entendeu, na presença do Ministério Público e acompanhado de um defensor, imponha àquele preso que há poucas horas foi preso em flagrante, uma medida cautelar diversa da medida de prisão. Ele não estará saindo impune, ele continuará a responder ao processo, ele continuará a ter alguma limitação, mas não estará, a partir dali, às expensas, às custas do Estado, abarrotando esse sistema carcerário que a gente pode até denominar de falido. Entendo. Ainda nesse contexto, doutor Joaquim, como é que é a assistência dada pela Defensoria Pública aos presos, aos condenados encarcerados, né? Justamente para evitar injustiças, evitar principalmente outras situações que depõem contra os direitos das pessoas que estão encarceradas. Como é que é feito esse trabalho, doutor Joaquim? Eu preciso te dizer que a Defensoria Pública ela tem a obrigação de prestar essa assistência ao encarcerado. Na nossa previsão constitucional, nós somos denominados como promotores de direitos humanos. Nós temos a atribuição de promover direitos humanos. Nós temos na nossa lei complementar a obrigação de inspecionar e de adentrar os presídios, os estabelecimentos prisionais, leia-se presídios, casas de detenção, delegacias de polícia. E a própria lei de execução penal, no artigo 71, coloca a Defensoria Pública como órgão de execução penal. Então o defensor ele tem a responsabilidade legal, não só de acompanhar o caso a caso daqueles presos que não possuem a condição de pagar um advogado privado. E você há de imaginar que no universo de 620 mil presos, que somente uma ínfima parcela desse quantitativo possui condição. O resto todo são assistidos na Defensoria Pública. Mas, para além disso, nós temos a obrigação de inspecionar, de averiguar as condições, os métodos, a condução dos trabalhos dentro das unidades prisionais. E nós temos feito isso com muita responsabilidade. Eu preciso trazer à memória aqui e informar o nosso ouvinte que recentemente, no segundo semestre do ano passado, nós lançamos um projeto chamado Defensoria no Cárcere. Um projeto feito em conjunto pelo Ministério da Justiça, pela ANADEP, pela ANADEF, pela DPU, pelas defensorias públicas estaduais, através do CONDEG, que é o Colégio de Defensores Públicos Gerais, exatamente para aprimorar essa atuação do defensor público dentro do sistema carcerário, com um manual de inspeção, enfim, o que ele precisa olhar, o que ele precisa fazer no atendimento, buscando exatamente o aprimoramento. E nós, mais uma vez, esbarramos nas nossas limitações físicas, nas nossas limitações de pessoas. Nós temos um universo de presos gigantesco, e nós temos poucos defensores para atender, que, enfim, se viram e se desdobram para dar esse atendimento a contento. Eu cito mais uma vez para o senhor, e é importante que o ouvinte que não tem ainda o conhecimento, que ele passe a ter, aqui mesmo no Supremo, tramita uma ação, quero crer que ela não tenha sido devidamente esgotada, concluída, mas onde a Defensoria Pública está aí a buscar, junto ao Supremo, no caso, a responsabilização por parte do Estado pelo fato de, enquanto este preso estava sob o poder do Estado, encarcerado, não concedeu a este preso, o Estado, no caso, as condições para que ele pudesse realmente ter a sua dignidade garantida.
Ou seja, essa pessoa cumpriu pena ali de forma desumana, como foi colocado no processo, e é um assunto que está aqui a ser julgado pela Suprema Corte, quando o senhor, com muita propriedade, nos traz, né? Que o defensor público ele está sempre presente, principalmente nesse caso aqui que estamos aqui a citar, ou seja, a pessoa que está encarcerada, se depender de fato aí da assistência jurídica, a Defensoria Pública está aí para isso, né, doutor Joaquim? Perfeito, meu amigo. Compete ao Estado a garantia não só da integridade física. A integridade física, enfim, ela pode ser ampliada para uma integridade emocional, para que o preso saia dali em condições mentais adequadas, porque em algumas das vezes o cara sai meio desnorteado de ser tratado exatamente de forma desumana. E muitos são os casos de que se perdem as vidas dentro dos presídios. O número de homicídios dentro dos presídios é um número alarmante, grandioso, e a Defensoria Pública sempre tem se voltado nesse tipo de situação também contra o Estado, buscando uma indenização, porque a família está lá fora esperando o retorno do pai, esperando o retorno do ente querido, e tudo isso deve ser realmente resguardado, porque é uma obrigação do Estado, uma previsão constitucional como uma garantia à manutenção da integridade física dos detentos. Para que o ouvinte, de certa forma, entenda na amplitude de atuação por parte dos defensores, e o senhor já nos trouxe questões relacionadas, mas eu gostaria também de ouvir do senhor a atuação dos defensores públicos diante de questões que envolvem a União, principalmente no campo previdenciário. Tem ali também a presença do defensor, né, doutor? Nós temos a Defensoria Pública da União, com atuação específica junto à Justiça Federal, ou seja, são causas de competência federal que também carecem de uma melhor compreensão pelo Executivo Federal. São só 600 e poucos defensores públicos federais para o país inteiro. Você imagine, enfim, o universo de assistidos que não têm acesso à Defensoria Pública da União. E eles também carecem dessa compreensão e desse apoio, para que possam crescer em estrutura, em quantitativo, e são igualmente profissionais vocacionados, tecnicamente preparados, e que atuam dentro do seu campo de competência, que seja a Justiça Federal, questões previdenciárias, todos os processos voltados contra a União, enfim, crimes federais, e questões internacionais, algumas matérias afetas a indígenas, a quilombolas, tudo isso afeta a competência da Defensoria Pública da União. Voltando e já caminhando para o encerramento e já agradecendo também por essa gentileza, por essa atenção que o senhor está nos dando, essa oportunidade de conhecer de forma mais profunda a nossa Defensoria Pública, daí cada vez mais que conhecemos a instituição, mais a valorizamos. Eu retorno, então, justamente sobre a campanha nacional dos defensores públicos que está sendo lançada e, claro, focando, acima de tudo, a garantia do direito, que é justamente o maior feito. Este é o lema, portanto, aí dos defensores. Mas a campanha está voltada principalmente para o campo da saúde. É uma campanha que ela é permanente praticamente, doutor Joaquim? É uma campanha que terá duração de um ano, que será replicada em muitos estados. O exemplo do que nós fizemos aqui no Distrito Federal, com o lançamento nacional e um mutirão de atendimento voltado para a saúde, será replicado na grande maioria dos estados. Haverá mutirões e durante todo o ano nós estaremos trabalhando dentro dessa temática, focados para o acesso à saúde, com seminários, com cursos, com palestras, com visitas e com mutirões voltados à saúde, exatamente para chamar a atenção da sociedade da importância que a Defensoria possui nesse papel do acesso à saúde, para mostrar o trabalho que nós temos com todo o afinco, com toda a dedicação, com todo o empenho, com todo o esforço buscado prestar à sociedade brasileira. Agora, para a pessoa ser realmente atendida nessas campanhas, é importante que ela não esqueça da documentação básica, doutor Joaquim? Sem dúvida, não só a documentação pessoal, e aí leia-se RG, leia-se comprovante de renda, comprovante de endereço, mas também a documentação relativa à questão de saúde,
Se ela, por exemplo, busca uma cirurgia, que ela traga os exames médicos, que ela traga um relatório médico, onde o médico aponta a exigência, a obrigatoriedade que seja feita aquela cirurgia. Se é uma recusa de um plano de saúde, que ela traga os comprovantes do pagamento do plano, os comprovantes da negativa do plano, seja via e-mail, seja via documento, o que ela tiver. É necessário que esteja se munido de toda a documentação sobre a questão. Eu imagino, né, doutor Joaquim, que a campanha não tem nada contra o profissional médico. E nós sabemos que muita gente tem aí a requisição médica para um exame para saber como está a saúde da mama da mulher, ou então a próstata do homem. E nem sempre a pessoa consegue fazer este exame porque na unidade de saúde não está dando a devida condição. Ou seja, é importante, né, deixar muito claro que a campanha, muito pelo contrário, ela até se aproxima mais ainda desses profissionais, já que todos estão enfrentando a mesma situação, né, doutor Joaquim? Perfeito. Era exatamente isso que eu ia dizer. É ao contrário. A campanha, na verdade, valoriza, mostra a parceria que existe entre o trabalho da Defensoria e os médicos, que também são profissionais abnegados, com a carga de horário excessiva, com a remuneração, na grande maioria das vezes, indevida, com condições de trabalho inadequadas e que estão sempre ao nosso lado. Sempre que nós precisamos, nós temos sempre a medicina do nosso lado para buscar uma solução, para buscar a melhor forma de resolver as questões de saúde que nos são trazidas. E deixo aqui o abraço, né, e os agradecimentos a esse apoio aos médicos e a todos os profissionais de saúde envolvidos, psicólogos, assistentes sociais, todo mundo que compõe essa rede multidisciplinar de atores que ajudam na resolução desse problema do acesso à saúde. E aqui também os nossos agradecimentos por essa gentileza, por essa atenção com a Rádio Justiça, tá bom, doutor Joaquim? Walter, sempre é um prazer imenso falar com você, com seu ouvinte. Nós estamos sempre à disposição. A Defensoria Pública pertence ao povo brasileiro e aqui nós estamos nos apresentando, na verdade, esclarecendo, trazendo informações, prestando conta daquilo que nós fazemos com o máximo de prazer, meu amigo. Um abraço para o senhor. Até uma próxima oportunidade, presidente. Abraço forte, meu irmão. Obrigado ao senhor. Daí então, né, nós trouxemos aí a participação do Dr. Joaquim Neto. Ele preside a Associação Nacional de Defensores Públicos, conversou conosco sobre esta campanha, né, voltada mais para as questões relacionadas com a saúde. E esta campanha, ela que atendeu aí ao público, ela se deu inclusive nesta quinta-feira, aconteceu no foyer do plenário da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, onde o mutirão de atendimento na área de saúde pública e também dos planos de saúde. Esse mutirão, ele ocorreu das 9 da manhã até as 2 da tarde. É importante, né, deixar muito claro que esse mutirão, ele não se encerra nessa edição desta quinta-feira. Ele vai prosseguir durante todo o ano. E daí, é só você que não teve a oportunidade do atendimento, ficar atento, estar sempre aí acompanhando o nosso Direito Direto, aqui acompanhando a programação da Rádio Justiça, que nós estamos sempre em contato com a Defensoria Pública, com os seus representantes. Enfim, então é importante você estar sempre sintonizado para caso você tiver a necessidade de estar buscando os serviços de um desses profissionais, é só nos acompanhar. Mas nada impede também de você não esperar pela próxima campanha. Você pode buscar, portanto, aí no Distrito Federal, a unidade da Defensoria Pública, claro, onde lá você vai ser atendido, portanto, aí pela direção, e vai receber toda a orientação para poder ter o seu caso sendo acompanhado por esses profissionais do campo do direito, tá bem? Então tá, nós vamos agora para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta na sequência do programa. Até já. Você está ouvindo Direito Direto.